Ana, já vem você falar que eu tenho que fazer exercício físico? Aposto que você pensou isso. Tava demorando. Vai falar de musculação, malhação, ginástica. Não. Se enganou. Não vou falar nada disso. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas eu adoro de qualquer forma. O que eu quero dividir hoje com você é informação sobre movimentar, se mexer. Olha que coisa boa, né? Isso acontece com a gente, ó, há muito tempo. Vamos entender a palavra mexer. É o mesmo que movimentar, que sair da posição original. Mover-se, deslocar-se. Gente, a gente está acostumado a fazer isso direto e a gente nem percebe. O movimento está ligado de forma inseparável a todo ser humano, desde que a gente é da barriga. Os primeiros seres humanos eram obrigados a correr, saltar, agachar, executar vários movimentos para a sua própria sobrevivência, né? Porque antigamente não tinha nada, nenhuma modernidade. Através do movimento que o ser humano se relaciona consigo mesmo e com seu meio, se expressa, se protege e também desempenha as suas funções vitais. Guarda essa frase, desempenha funções vitais. Não esquece, tá? A história do homem com o movimento já pode ser percebida com o movimento do bebê no útero, que se inicia por volta de 8 semanas de gestação. Um pequenininho, né? Já tá lá se mexendo. Mas a gestante só percebe lá pela 16ª ou 20ª semana. O bebê se move, dorme, chuta, engole, faz xixi. Legal, né? A gente nem percebe isso muito, né? Nem para pensar nisso. Nesse período, tem autores que descrevem como movimento que parece uma tremidinha ou borboletas voando pelo abdômen. Tudo isso, gente, é o neném se mexendo. Muito legal, né? Olha que interessante. Um bebê de 28 semanas tem como padrão se mexer mais de 10 vezes em até 2 horas. Acho que nem a gente faz isso, né, de vez em quando. Por volta de 30 semanas, mais ou menos, né, 30 semanas de gestação, o bebezinho já estica os braços, as perninhas e rola de um lado para o outro. Tipo jiu-jiteiro, né? Pronto, o bebê nasceu, foi colocado lá no ambiente dele e poucos dias já está ele mexendo os bracinho, perninha, bruscamente de forma alternada. Isso ocorre várias vezes ao dia, inclusive à noite também. Ele vai crescendo e pode ser que ele comece a se movimentar assim, ó. Primeiro ele senta, depois ele vai engatinhar e depois ele vai andar. Mas isso não é uma regra, tá? Pode ser alternado, pode sentar e andar direto. Enfim, cada um se desenvolverá conforme a sua individualidade. A gente tem que ficar percebendo isso para não ter comparação, tá, de parâmetros entre criança. E a partir que ela começa a andar, a criança vai aprendendo sobre os seus limites. Quando empurrar, quando chegar perto, quando se afastar, quando puxar, quando saltar, quando puxar, se movimentar, né? E assim ela vai aprendendo as atividades lúdicas de lazer, as brincadeiras, os jogos, os esportes e assim sucessivamente. Vai interagindo com o meio em que vive, o cotidiano dela normalmente. Através do movimento, a criança conhece mais sobre si mesmo e sobre o outro, sobre o próximo. Aprende a se relacionar. O movimento é parte integrante da construção da autonomia e identidade de cada criança. Muito interessante, né? Aposto que ninguém pensou nisso até agora. Através dessa autonomia, a criança vai ganhando domínio das habilidades motoras e que vai desenvolver ao longo da primeira fase da primeira infância. Olha que interessante. A primeira inteligência que o ser humano desenvolve é a inteligência motora. Motora, gente, ligada ao movimento, tá? Não esqueça disso.
que é uma inteligência relacionada a uma parte cerebral que controla os movimentos voluntários do corpo. Voluntários é aquele que a gente pensa para fazer, tá? Na criança é muito evidente que ela precisa se movimentar mais. Elas são, né, para lá e para cá o tempo inteiro. Por que isso? Porque a criança expressa a partir do movimento tudo que passa na cabecinha dela, na mente dela. Como ela não consegue falar, ela tem que se movimentar. Você já reparou que tem criança que não para 1 minuto? Sabe o porquê? Adivinha? Porque a criança fala com o corpo. É assim que ela se gesticula e vai falando e vai se comunicando com você. Que incrível, né? A importância do movimento desde a vida uterina. Como é fundamental que a gente se mexa desde bebê. E olha que nós não estamos falando de exercício físico. A gente só está comentando de movimento natural. O movimento ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Guarda esse pensamento. E esses movimentos que eu citei até aqui, saltar, pular, são chamados de movimentos naturais. São esses do nosso cotidiano mesmo. E você, conta para mim, como está a sua parte motora? Como você se movimenta? Você tem se mexido mais ou tem ficado mais quieta? Fala aí para mim.